Olá, quinta-feira. E eu já te convido para participar do nosso programa. Você sabe que aqui o espaço é democrático e a sua participação é muito importante. Então nós estamos já esperando a sua mensagem, a sua pergunta aos nossos entrevistados. O telefone já está na tela aqui, ó, 99989-1042. Você pode anotar aí, salvar na sua agenda, mandar sua pergunta, que ao longo do programa a gente vai interagindo e vai repassando as perguntas aos nossos convidados. Chega de papo, chega de enrolação nesta quinta-feira, vamos direto ao assunto. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todas as pessoas que neste momento estão nos assistindo. Agradecer o espaço, o convite para a gente dialogar aqui um pouco, conversar um pouco com a população do nosso estado. Fico à sua disposição para as perguntas que acharem necessárias. Bora lá então, deputado. Eu vou dar uma dividida aí, vamos falar no primeiro bloco um pouco mais sobre o trabalho legislativo do senhor e aí a gente deixa o nosso segundo bloco por uma conversa já pensando em 2022, nas eleições, que o Acreano gosta de falar de uma eleição, gosta de saber de detalhes de uma eleição, então a gente deixa esse assunto para o segundo bloco. Aproveitando, eu estava acompanhando o Gazeta Alerta agora, deputado, e a gente viu um material sobre o preço dos combustíveis. Isso está acabando com o Acreano. Interior do estado, mais de R$9. Existe alguma coisa que o nosso legislativo estadual possa fazer para tentar ajudar o povo acreano para sair desse sufoco? Olha, Gabriel, este assunto do preço dos combustíveis, ele depende sobretudo das decisões nacionais, da política econômica que é pensada a nível nacional. Para você ter uma ideia, quando se decidiu entregar as refinarias, né, da Petrobras para poder ser explorado e refinado o petróleo por empresas estrangeiras, majoritariamente, as empresas nacionais pararam de fazer isso, e que se decidiu essas empresas estrangeiras vender o combustível em dólar, né, toda vez que o dólar aumenta, isso causa impacto no preço do nosso combustível. Agora é óbvio que nós temos também todos os custos, né, que o combustível sofre para poder chegar até o Acre, que isso resulta num preço mais alto ao consumidor final. É preciso, em primeiro lugar, antes de colocar, digamos assim, essa batata quente na mão dos governadores... Que é o que está caminhando lá no Congresso. Que é o que está caminhando. Sobre isso até que eu ia perguntar para o senhor. E essa discussão sobre a redução do ICMS, porque aí já é no âmbito estadual, né? Esse é no âmbito estadual, porém passa também por uma assertiva nacional. Isso é preciso se estudar também, porque a base de arrecadação do Estado outrora era uma, né? Hoje aumentou bastante, não só com o preço da gasolina, do óleo diesel, dos combustíveis como tal, mas também com a arrecadação que se tem em função do ICMS que se recolhe, do preço da energia, que se tornou uma coisa monstruosa. Hoje o consumidor de energia ele está gastando grande parte, né, do seu salário, da sua arrecadação mensal para pagar o preço da energia. Então nós precisamos ter um governo no estado do Acre que pense nisso. Ah, tá, mas nós não podemos baixar preço, não podemos mexer em ICMS, não podemos... Não, é preciso fazer estudo. É preciso fazer estudo para saber se uma redução no preço, por exemplo, do ICMS, da energia, dos combustíveis, isso impactará nos serviços públicos que nós prestamos à população hoje. Até porque aumenta o preço da gasolina, eu aqui um leigo no assunto, mas
eu acredito que aumenta a arrecadação do Estado Aumenta também, a arrecadação. Né? O percentual continua o mesmo. Né? Para você ter uma ideia, saiu um artigo agora recentemente, publicado ali no jornal AC 24 Horas, que diz que o Estado estava em caixa, né, com valor limpo de 1,7 bi, né? Que é do professor Carlos Franco? Não. Sabino, né? Sabino, Orlando Sabino. Orlando Sabino. Ou seja, 1,7 bi limpo, né, que podia se pensar em fazer investimento. Então o Estado está arrecadando bastante, né? Tudo indica, ou está arrecadando bastante, ou não está sabendo o que fazer com os recursos que são arrecadados. Já que a gente está abordando esses assuntos, combustível, o senhor tocou na questão da energia elétrica. Recentemente, se eu não me engano, a questão de 2 semanas, o senhor apresentou um projeto na LEAC referente à mudança da geração de energia nos prédios públicos, para que os prédios públicos passassem a gerar energia solar, que isso traria uma redução. Baseado em que o senhor trouxe essa proposta para ser discutida na LEAC? Olha, nós temos que fazer uma análise. Quando a gente administra a casa da gente, a gente tem que saber, né, quanto a gente pode economizar em determinado setor para poder investir em outro. A lógica, ela acaba sendo burra quando você só pensa em economia. Economizar, às vezes, você economiza e não aplica em outra coisa que lhe traz qualidade de vida. Então, o Estado precisa saber onde está gastando muito e que esse gasto pode, né, ser revisto para pegar esse dinheiro que está gastando e investir em outro setor, como, por exemplo, recursos humanos. Os nossos servidores estão o tempo todo fazendo greve, brigando aí nas greves para poder ter reconhecimento e para poder ter uma valorização melhor diante de trabalhos que eles prestam no serviço público e que já há anos não têm reajustes. Inclusive, não seria nem novos reajustes, seria só correções. Então, o que é que o Estado tem que pensar? O Estado tem que pensar, olha, nós precisamos ver onde é que a gente pode economizar. E hoje, os nossos prédios públicos, todos eles consomem a energia, né, que vem aí da Energisa, cara, diga-se de passagem. E nós moramos numa região que é uma região que tem um potencial energético solar, o fotovoltaico, né, melhor do que o da Alemanha, por exemplo, e a gente só explora 2% disso. Então, o que o governo do Estado poderia fazer, ou o que pode ser feito no futuro? Programas de renovação de fornecimento de energia para prédios públicos, que hoje, para você ter uma ideia, consome mais energia do que a indústria acriana. Hoje, os prédios públicos consomem mais energia do que a indústria. Isso. Hoje, mas também a nossa indústria, né? Hoje os prédios públicos modesta. E consomem energia quase que igual ao comércio acriano. Então, esse é um dado muito preocupante. Então, o que é que a gente poderia fazer, o governo do Estado? Poderia pensar um programa estadual de inovação de fornecimento de energia para as escolas, para os hospitais, onde a gente pudesse diminuir o custo operacional da máquina pública e esse recurso a gente aplicaria onde? Na valorização profissional ou no fornecimento de novos serviços. Então, além de ser uma energia limpa, né? Uma energia limpa. Talvez traria incentivos até à população para aderir a esse sistema de energia renovável, né? Exatamente. Hoje, um sistema básico, né, para uma família de classe média, ela tem uma duração aí de 25 anos. Você imagina o que é 25 anos, você faz um investimento inicial e você tem uma segurança aí energética de 25 anos, que é o valor de duração das placas. Então, o Estado precisa pensar nisso. Alguns comércios acrianos que perceberam que com o preço da energia não tem condição de seguir em frente fazendo novos investimentos, estão fazendo a mudança dessa plataforma. Muitos já fizeram. Isso gera uma economia extraordinária. O serviço público, você sabe, na sua casa, quando você sai do quarto, você desliga o ar, né? Mas no serviço público, às vezes, o servidor sai de uma sala ou sai do prédio e a energia fica lá, né? O prédio fica lá ligado e a energia sendo gasta. Então, nós precisamos ter sistema de energia que possa nos garantir a comodidade, mas também que seja econômico. Deputado, bom, para você que nos acompanha e está em casa, o deputado Genilson Leite também é médico, é infectologista, e hoje surgiu um assunto em pauta na imprensa, e a gente até acompanhou agora há pouco no Gazeta Alerta, sobre uma denúncia do Sindicato dos Médicos
referente à situação do herb. O Sindicato dos Médicos está denunciando que estão faltando anestesistas, que estão faltando equipamentos para anestesiar pacientes e até para entubar pacientes no herb. O senhor tem tido conhecimento sobre isso? O senhor, salvo engano, o senhor também faz parte da Comissão de Saúde da LEAC, né? Vocês têm tido conhecimento dessa situação? Estão acompanhando essa situação? Olha, sim, o sindicato médico tem sido muito atuante nesse sentido. De verdade que nós temos problemas em diversos hospitais, não é só no herb, né? Nós temos, por exemplo, estamos voltando a um tempo em que está faltando médicos nos municípios, né? Nós já vivemos isso, de falta de médico em municípios isolados. Depois nós entramos numa fase em que esse problema acabou sendo superado. Mas aí foi graças a uma ação do governo federal, né? Com mais médicos. Isso, mas eu falo dentro dos hospitais, porque o mais médico era mais os médicos para a atenção primária, né? Saúde da família. Aí nós passamos essa fase e agora nós estamos voltando à nova fase, que é a fase de faltar médicos em alguns municípios isolados. Então, assim, isso demonstra uma fragilidade que a gestão atual está tendo no sentido de fazer a máquina pública girar, né? Por exemplo, o governo atual dizia muito, né, que dinheiro tinha, faltava gestão, né? Não é fácil você construir chavões ou algum tipo de máxima, né, para poder aproximar a população de você. Você tem que olhar para os problemas de forma concreta e saber o que vai dizer, para depois você não estar tendo que passar por situações como essa. Gerir a saúde não é fácil, gerir a educação não é fácil, todos têm seus problemas. E os problemas do herb, do pronto-socorro, né, continuam lá, muitos deles continuam lá. Mas isso só vai ser possível ser atenuado se a gente mudar um pouco a estratégia de olhar para a saúde. Se a gente continuar olhando para a saúde com uma única estratégia, que é deixar hospitais super equipados ou fazer todos os investimentos que nós temos nos hospitais, a gente vai continuar tendo problema. Nós precisamos mudar o foco. Os países que evoluíram muito nessa questão da saúde, sobretudo aqueles que melhoraram os indicadores de saúde pública, foram aqueles que investiram bastante na atenção primária. É mais fácil e mais barato você ter médico nos postos de saúde, você ter captopril nos postos de saúde, do que você ter que fazer um cateterismo num paciente dentro do hospital. É muito melhor para o paciente, é muito mais barato para o Estado. O preço de uma UTI custa R$10.000. Então, quando você não muda a estratégia de saúde pública, quando você não tem uma visão de saúde pública mais aguçada, você acaba achando que os principais investimentos da saúde você tem que fazer onde? No hospital. E não é. Isso é um erro. Por exemplo, a imunização. A imunização contra todas as doenças, elas acabam sendo um recurso barato e que você tem condição de evitar o gasto na atenção secundária, tanto com aquelas pessoas que se complicam, né, como com aquelas que ficam, ou seja, aquelas que adoecem e precisam de um UTI, como com aquelas que ficam sequeladas. Para você ter uma ideia, a poliomielite, que antigamente, né, era uma constante no nosso meio. Paralisia infantil, a paralisia né, que infantil, as pessoas talvez conheçam mais por esse nome. Isso, a paralisia infantil, o que ela fazia? Ela adoecia as pessoas passavam tempos hospitalizadas com aquele pulmão de aço, tendo que respirar, os gastos públicos enormes, e aquelas pessoas que não morriam, ficavam sequeladas por restos da vida. Chegou a vacina, o que aconteceu? A paralisia infantil. E hoje a gente vê o movimento antivacina, infelizmente, ganhando força. Ganhando força. Infelizmente. Ô, deputado, rapidinho, já que você deu essa brecha e você falou sobre mudanças de estratégias de saúde, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu tenho que aproveitar o gancho para lhe perguntar. Essas mudanças de estratégias de saúde, principalmente aqui no nosso estado, não passam muito por questões de saneamento básico? Talvez quem esteja em casa, mas que besteira é essa que o Gabriel está falando? Mas eu digo isso porque 90% das casas dos acreanos não tem esgoto tratado. E isso reflete na saúde das pessoas, ou estou errado? Você está certíssimo. A água, né, a qualidade da água, ela é muito importante na saúde pública. Em torno de 80% a 90% das doenças do trato digestivo, elas são transmitidas, ou seja, do aparelho digestivo, e também algumas infecções contagiosas são transmitidas pela qualidade da água.
Então, é fundamental a gente ter um sistema de saneamento eficiente, que tenha a capacidade de levar até as pessoas a água de qualidade e também o esgoto. Por isso que nós estamos chamando para um debate que é acerca da privatização do saneamento, que está em pauta no Brasil. E aqui no Acre esse assunto chegou. E hoje algumas empresas que estão olhando para esse serviço como um grande negócio, no final de contas, elas estão olhando também, sobretudo, para o lucro que elas podem ter. Elas não estão olhando para esse serviço como uma estratégia de saúde pública que, se bem, né, utilizado, a gente pode, inclusive, diminuir a quantidade de doenças que nós temos no nosso país. Mais de 300 cidades no mundo e também no Brasil que fizeram essa privatização do seu saneamento, tiveram que reverter isso. Por quê? Porque igual o que aconteceu com a energia aqui no Acre, que dizia assim, ó, nós vamos privatizar, a energia vai melhorar e o preço também vai reduzir. Aí eu pergunto para quem está me assistindo, a energia melhorou aqui no estado do Acre? Você está satisfeito com o preço da energia? A energia está barata? Mudou alguma coisa? Não. O senhor acha que vai acontecer a mesma coisa com o saneamento muito básico? Parecido, até mesmo porque os exemplos que nós temos no mundo e os exemplos que nós temos no Brasil, como por exemplo Manaus, que está com 20 anos que está com o sistema de saneamento privatizado, eles só estão com 12% de acesso à água e esgoto. O restante da cidade está toda jogando lá no Rio Negro o esgoto e a água não chega de qualidade. Eu não sei se vai melhorar ou piorar. O que eu sei, deputado, pela minha experiência própria, é que do jeito que está, não pode ficar de forma alguma, porque pagar R$50 por 1.000 litros d'água tá caro, tá difícil, e eu sei porque eu enfrento essa situação lá em casa. E esse é um problema que nós temos que mergulhar nele. Nós não podemos, por exemplo, transformar isso numa razão para privatizar com a promessa de que as coisas vão melhorar. A energia é um exemplo disso. Nós vamos para o intervalo agora, ó, chegou a pergunta...